Olá, ainda falando sobre gerenciamento de processos, nessa aula a gente vai ver três comandos que são úteis tanto para gerenciar processos quanto para gerenciar e monitorar o ambiente. O primeiro comando que a gente vai usar é um comando simples, é o uptime. O uptime ele vai mostrar, como o próprio nome diz, há quanto tempo a máquina está ativa. Então, desde quando a máquina está ligada. Então, ele mostra aqui nas últimas 8 horas, nos últimos 10 dias, nos últimos 2 meses. Você vai ver principalmente, essa é a principal informação aqui. A hora atual do sistema, quantos usuários estão logados, e o load average, que a gente conversou na aula sobre o top, que indica o consumo médio de processos por cada CPU. Então esse é o comando uptime. Ele não tem muitas opções, é essa visão que você vai ter digitando sem nenhum parâmetro. Então esse é um comando bem simples que é bem útil para um administrador de sistema. Outro comando que também mostra informações que estavam lá no top é o free. O free mostra a quantidade de memória e a quantidade de swap utilizada pelo sistema. Normalmente a gente utiliza com free "-m", porque dessa forma somente o free ele mostra em kilobytes, o que dificulta a leitura. Então a gente pode usar em "-m" para mostrar em mega e "-g" para mostrar em giga. Se eu quiser colocar em mega, eu coloco free "-m", ele mostra qual o total de memória que eu tenho na máquina, quanto está usada, quanto está livre, quanto está em uso de forma compartilhada e em cache pelo servidor. E aqui a memória de swap. Lembrando que quando falta memória na máquina, ela usa o espaço de swap. A gente vai estudar isso depois. É importante entender bem a diferença entre usage e free aqui no Linux. Em muitas distribuições Linux, em muitas instalações do Linux, você vai entrar aqui e vai ver 95% de uso, até mais. Mas o que significa used para o Linux? Significa que ele assumiu aquela memória e que ele vai utilizar essa memória quando ele precisar. Não necessariamente que toda essa memória está em uso. As pessoas acabam ficando com medo quando ela dá um free e vê lá 98% em uso. Não é bem isso, não é que o 98% da memória está em uso. Quer dizer que 98% da memória está alocada para o Linux e ele vai usar isso quando precisar. Preocupe-se quando você vê muita memória de swap em uso, porque aí sim significa que acabou a memória física e ele está usando a memória de swap, que é espaço em HD. Ok? Então esse é o uso do free. É uma ferramenta muito útil para ver espaço em memória e swap principalmente. O outro comando que é utilizado no gerenciamento de comandos aqui no Linux é o screen. É um comando que passou recentemente a ser cobrado no exame de certificação. Por padrão, ele não Por padrão, ele não vai estar instalado, por exemplo, nessa distribuição Xubuntu, eu tive que instalar o screen, porque ele não estava instalado. Se você instalou o Xubuntu também, e não está instalado o screen, você digita apt-get, a gente vai estudar isso depois. Então, mas esse é o comando para fazer uma atualização, ele vai baixar esse aplicativo, esse comando. Screen, digita apt-get install screen, e ele vai instalar para você o comando screen, que pode ser que não esteja instalado por padrão para você. Tem que estar como root, ok? Então, o que é o screen? O screen é uma ferramenta para que você consiga gerenciar e trabalhar em várias abas. Da mesma forma que eu tenho aqui esse terminal Linux e eu abro abas aqui dentro, renomeio abas aqui dentro, e tenho várias abas para ir trabalhando, o screen faz isso internamente, aqui através do comando. Mas para que eu quero isso? Pode ser que eu esteja conectando remotamente, por SSH, por exemplo, e eu não quero conectar várias sessões de SSH para fazer várias atividades simultâneas. Eu posso fazer uma conexão SSH e usar o screen para gerenciar várias abas, da mesma forma que eu trabalho aqui. Então, como que é o funcionamento básico? A prova não vai exigir nada avançado do screen. Se eu digitar um screen --help, ele vai ter várias opções aqui. Ele não vai exigir nada avançado, mas qual é o funcionamento básico de screen? Então, se eu digitar screen, só digitar o screen, ele vai abrir uma janela aqui,
vai dar essa mensagem da versão do screen, as informações dele. Eu aperto Enter, eu caí numa janela do screen. Então digamos que parece uma janela normal, certo? Se eu digitar um top aqui, eu estou executando um top nessa aba. Digamos que eu quero abrir uma outra aba. Eu vou usar Ctrl A e C. O Ctrl A é um modo de controle, de administração do screen. Então sempre você vai dar Ctrl A algum comando. Ctrl A C de Create, ele vai criar uma nova aba. Então, por exemplo, nessa aba eu vou fazer um tail-f no /tmp/teste. Vou dar um Enter. Vou querer abrir uma outra aba, Ctrl A, C de Create, e vou criar aqui uma echo aba número 3. E essa é a minha terceira aba. Para alternar entre as abas, Ctrl A, N de Next. Veja que eu mudei para a aba que eu estava com o top. Ctrl A, N de Next. Pode ver que eu estava na segunda aba. Ctrl A, N. E eu vou alternando. Então eu tenho 3 abas dentro da minha mesma conexão SSH, por exemplo. Se eu quiser sair dessa seção, eu vou mudar aqui para uma seção que não está rodando nada. Vou digitar Ctrl A, D de desatachar, de teste. Quer dizer, o screen está lá ainda, mas eu saí da seção do screen. Se eu digitar screen -ls, ele está aqui. Tem um screen ativo, esse é o ID, mas eu estou fora dele. Tem esse processo e lá dentro tem as abas que eu quero. Se eu quiser retornar para a minha última seção do screen, eu digito screen -r de return. Ele voltou aqui. Ele voltou para a última aba que eu estava, que era a aba número 3. Se eu digitar Ctrl A, N de Next novamente, ele muda. Ctrl A, N. Ctrl A, N. Então, esse é o mais básico do screen, como navegar dentro do screen. Se eu digitar Exit, eu vou sair dessa aba, eu vou fechar essa aba. Então, eu estou naquela aba que eu estava com o tail rodando. Vou dar um Ctrl C aqui, vou digitar um Exit, vou fechar essa aba. Estou na aba que eu estava o top rodando. Vou digitar um Exit aqui, e aí eu fechei. O screen terminou, eu terminei a minha tela do screen. Se eu quiser começar com outro, eu posso já digitar Screen Top. Ele já vai iniciar o screen rodando o top. Então, Screen Top, Ctrl A, C de Create, vou fazer outra coisa aqui que me interessar. Então, esse é o screen. O screen tem em mente que é uma ferramenta para gerenciar janelas dentro de uma seção do Linux. Então, ele emula ali várias abas, vários tabs de outras seções de Linux. Então, vou digitar Exit aqui, vou dar um Exit aqui, ele terminou o screen. Então é isso por essa aula. Na próxima aula a gente continua no assunto de processos. Até mais.